Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque em Foco. Meu nome é Douglas e hoje a nossa convidada especial é a doutora Shirley Prado. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos e obrigada, Douglas, por essa oportunidade. Legal, pessoal. A doutora ela é especialista em direito previdenciário, né? Isso. E hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto muito legal, muito relevante na área da construção civil, né? Fala pro pessoal um pouquinho o que a gente vai conversar hoje. Hoje, vamos levar em conta as responsabilidades de uma construtora perante o seu trabalhador, sobre a responsabilidade também do trabalhador, o que é necessário para ele poder ter uma aposentadoria especial, né? Então, as documentações necessárias e sobre os benefícios previdenciários daquele trabalhador, né? Que hoje a construção civil aí é o que mais emprega, né? Um dos maiores empregadores no Brasil. Legal. Então, pessoal, você que é construtor, né? Principalmente os construtores que estão muito... tem muita relação com esse assunto. Você que é da área da construção civil, fique ligado com a gente até o final. E é isso. Pessoal, então para começar, né, Shirley, queria que você começasse a falar um pouquinho para a gente sobre quais são os direitos previdenciários que o trabalhador tem nessa área da construção civil, na parte de obras, com as construtoras. Tá. Eu gosto muito, né, de abordar esse assunto, porque nós temos, o brasileiro ele não teve uma educação nem financeira, muito menos previdenciária. Ele não tem o conhecimento dos direitos. Não é? Então, ele é aquele que, muitas vezes, ele sofreu um acidente, ele não comunica a empresa, ele está doente, ele vai trabalhar doente mesmo, com medo de perder o seu emprego. E não, ele tem os direitos garantidos. Então, todas as vezes, nós estamos tratando aqui, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre o meio, aquele prestador de serviço. Uhum. Então, principalmente o funcionário, né, aquele que é contratado pela construtora, ele tem direito, caso ele tenha uma incapacidade laborativa. Então, nós temos os direitos de incapacidade, que é um auxílio-doença, que hoje mudou a nomenclatura para benefício por incapacidade temporária. E por que dessas alterações? Que antes as pessoas achavam que o fato de elas estarem doentes, que elas tinham direito a um benefício. Mas não é. É o que a incapacidade que aquela doença gera naquele trabalhador. Então, eu posso ter uma patologia e não ser incapaz. Agora, ela pode me trazer uma sequela, né? Eu precisar de um tratamento, precisar de uma fisioterapia, precisar estar de repouso. Então, eu estou temporariamente incapacitada. E aí, quando acontece esse fato, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Agora, eu não me recuperei, eu preciso de mais tempo. Aí o médico olhou, precisei de uma cirurgia, que dependia de um tempo mais extenso. Aí, a partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS. São 16 dias, então. Precisa, porque qualquer coisa inferior a isso, a empresa que paga, né? E depois o funcionário ele volta ao trabalho. Legal. Ele tem que voltar a fazer, né, a passar ali pelo médico. Eles têm que verificar se ele, de fato, está em condições de retornar mesmo ou não. É prudência. Acho que para a empresa, né, você ter ali, encaminhar o médico, o seu trabalhador, para ver se ele realmente está em condições ou não de trabalho, é uma questão de uma prudência para ele. Sim. Né? E aí nós temos também aquele benefício por incapacidade, que é do acidente do trabalho. Que se nós formos observar hoje o cenário brasileiro, no primeiro semestre, aconteceu mais de 380 mil acidentes na construção civil, só no primeiro semestre. Nossa. Né? Então, não estou nem falando julho, agosto, setembro, não. Estou falando assim, os no primeiros Brasil 6 todo. meses. Isso. E aí, isso geraram mais de 1.600 mortes, né? Só de janeiro a julho. Meu Deus. Né? Então, assim, o acidente do trabalho, ele é uma indenização, né? Caso aquele funcionário ele sofreu aquele acidente e ele teve a sequela, então ele precisa ser indenizado. Ele não é incapaz, ele não é inválido, ele pode continuar trabalhando, mas ele precisa ser indenizado porque antes ele tinha 100% da capacidade laborativa dele. Hoje não.
Então, ele precisa ser readaptado a algum outro ambiente, dependendo da sequela que ele teve. E ele recebe esse benefício, que é 50% do benefício, até ele se aposentar. Hoje, você não é mais, né, você não recebe os dois benefícios, o benefício assistentário mais a aposentadoria. Até 97 recebia. Hoje, não. Você depois soma os valores que você recebia com o valor do seu salário, então isso vai majorar a sua aposentadoria. E aí, dentro dessa questão da incapacidade, nós temos a aposentadoria por invalidez. Aí sim, aí aquela pessoa ela ficou totalmente inválida, ela não consegue trabalhar mais em serviço algum, e aí ela não pode, tanto que se ela receber a aposentadoria por invalidez e ela estiver trabalhando, é cessado a aposentadoria e tem que devolver o dinheiro. Né? Então, para aquela pessoa que realmente ficou totalmente inválido. Tá? Eles deve ter todo um processo para eles saber, porque igual você falou, tem o caso que a pessoa ela é impedida de exercer determinada função dela. Por exemplo, um pedreiro que tem algum problema na coluna, algo do tipo, vai impedir ele de exercer o trabalho dele. Então entra naquela categoria. E agora o invalidez, ele não pode nada. Não pode ser readaptado, não. Ele não pode exercer nenhuma atividade. Nem na área da construção civil e nem em lugar nenhum. Não vai ser porteiro. Ele não pode trabalhar em hipótese alguma. Entendi. E aí, se esse acidente, se o acidente, né, ocorreu dentro da empresa, então a gente vai considerar acidente do trabalho, onde tem que gerar uma CAT, um comunicado de acidente do trabalho, né, onde que a pessoa vai ter a estabilidade de 12 meses. Até o auxílio-doença dele é diferenciado. Por quê? Porque, enquanto ele estiver recebendo o auxílio-doença, a empresa ela tem que recolher o seu fundo de garantia, traz a estabilidade de 12 meses. Tá? Agora, digamos que esse trabalhador ele estava no final de semana na casa dele. E aí ele foi arrumar, né, a luz, fazer qualquer coisa, ele cai e se machuca. Aí ele também tem direito ao auxílio acidente, mas é de qualquer natureza. Então, ele não vai ter essa estabilidade, ele não vai ter o recolhimento do fundo de garantia, né? Porque teve um acidente de qualquer natureza. Foi fora do trabalho. Fora do trabalho. Então, a empresa ela não tem qualquer tipo de responsabilidade, nem objetiva, nem subjetiva. Certo. Tá? Então, esses são os benefícios previdenciários, né, que o trabalhador, às vezes, se ele está lá na construção, se ele se machucou, gente, ele precisa comunicar à empresa. Mas, muitas vezes, ele também é omisso. Então, a empresa ela tem que ter rigidez em estar fiscalizando se aquele empregado está usando o IPI. É importante. Não é? Porque, senão, qualquer coisa, puxa, é só a empresa que é culpada. Mas a gente também tem que ter a prudência e o trabalhador também ele tem que manter a ordem, ele tem que também cumprir ali tudo que é determinado, tudo que é obrigatório. Então, o uso do IPI é obrigatório, tem que ser muito bem fiscalizado, porque qualquer acidente que aconteça ali, além da empresa ter que ter uma indenização, muitas das vezes eles entram com uma indenização contra a empresa, e hoje ainda tem a questão de uma ação regressa do INSS contra a empresa, porque aquele trabalhador está recebendo um auxílio acidente. Nossa. Ou então, aquela família, caso ache um falecimento, a família está recebendo uma pensão por morte. Foi a época que falava assim, o INSS não vai vir atrás, sabe assim? Não tem gente o suficiente. Está mudando. Hoje, essa situação está alterando e está havendo, sim, ações de regresso contra a empresa para ter o dinheiro que o INSS está investindo. Entendi. Naqueles benefícios. E acho que assim, por exemplo, uma dúvida, né? Vamos supor que a construtora, que é o certo, né? As empresas terem um processo rigoroso com o EPI, por exemplo. Isso. Montagem de andaime, a gente vê muito acidente na construção por conta do processo mesmo, né? Andaime, EPI. E aí eles têm, só que aí, por exemplo, o funcionário tá lá numa obra e aí não tá usando. Por isso a importância de ter alguém fiscalizando. Porque, querendo ou não, quem vai responder por isso vai ser a construtora, né? Isso. O funcionário não vai... Eu sempre, como eu advogo, tanto reclamante e reclamata, né, eu tenho atualmente mais empresas também, né? Porque o direito previdenciário anda junto com o direito trabalhista. Né?
eu sempre oriento a empresa, olha, se você fiscalizou o funcionário, ele não está usando IPI, você já vai dar uma advertência verbal. Depois você dá uma advertência, quer dizer, suspende, porque as pessoas têm que saber que eles têm que cumprir. Se eu tenho que usar um capacete, é na minha cabeça, não é no meu cotovelo. Se eu tenho que usar o protetor auricular, tem que ser no ouvido, não é no pescoço. Né? Então, existe ali, o óculos, eu não gosto muito. Não, é obrigado, é para a sua segurança. Então, tem que haver uma fiscalização rigorosa da empresa, sim, para que os funcionários eles sigam corretamente. Eles têm que ser treinados também. Sim. Né? Então, por isso que tem que ter todas aquelas normas, né? Todos aqueles documentos cheios de sílabas, né? Que eu até brinquei com você, que eu falei assim, os programas de segurança, né? Obrigatório. A empresa ela tem que estar cercada de profissionais que façam essas documentações para que você esteja respaldada. Né? Porque aconteceu com um acidente, por quê? Se eu fiz aqui todo um programa, um treinamento, né, contra o acidente de trabalho. Isso. Então, onde a gente está errando? Né? Agora, se existir uma omissão, aí fica muito difícil. Então, isso são benefícios por incapacidade. Né? E nós temos a questão da aposentadoria mesmo. E aí, a pessoa que trabalha na construção civil, ela tem um direito também de uma aposentadoria especial. E aí, assim, qual que é a diferença? Né? Nós temos hoje a aposentadoria por idade. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, agora nós temos umas regras de transição, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial, que era a menina dos olhos, né? De quem tinha esse direito previdenciário, por quê? Não tinha questão da idade, ele recebia 100% da média ali dos recolhimentos, né, das suas contribuições, e também você se aposentava com um tempo reduzido. Então, nós temos 15 anos, nós temos 20 anos e nós temos 25 anos. Para quê? Porque essa diferenciação, né? Às vezes, aquela pessoa que trabalha na construção civil, levantando, ela está exposto. Ela está respirando cimento, ela está exposto ali a perda auditiva, a um acidente dela cair. Algumas coisas ali que envolvem também, porque quando a gente fala de aposentadoria especial, é toda a exposição com agente químico, físico ou biológico. Né? Trepitação, né? Quer dizer, a gente sabe que ali aquele funcionário está exposto a várias coisas. São muitas variáveis. Muitas variáveis, não é? Só que ainda ele é diferente daquele outro funcionário que está naquele caminhão cavando túnel. Aquele, sabe, que está... Então, por isso que tem que ter essa diferença. Porque aquele funcionário que está ali naquele túnel, que está naquela escavação, ele está tendo mais exposição do que aquele outro funcionário. Então, por isso que você tem essa diferenciação de 15 anos, 20 anos e 25. No Brasil, a maioria é 25 anos. Tá? Mas, com a reforma, veio também a questão de idade, a exigência de uma idade. Então, hoje, para ele se aposentar, não basta ter 25 anos naquela atividade pura. Né? Ele também tem que ter idade. Então, para aquele trabalhador lá do túnel, que trabalhava 15 anos, porque depois você já não aguenta, né? A saúde está extremamente debilitada, fisicamente, hoje ele tem que ter no mínimo 55 anos. Nossa. Se eu pegar, antes de 2019, quantos trabalhadores de empresa metalúrgica que eu aposentei com 46 anos? Entendeu? Para agora, aquela pessoa que está submetida a tanto agente, tanta, né, nem vê a luz do sol, tanta coisa, 55. Tem que ter 55. Será que eles vão sobreviver até lá? Sabe? Aquela preocupação. Então. Né? E aí nós temos aqueles outros que trabalham até 20 anos, né, que aí eles teriam que ter 58 anos, ou a maioria, que seria dos 25 anos, aí teria que ter 60 anos de idade. No entanto, todas as vezes que altera uma legislação, nós temos as regras de transição, porque, afinal de contas, a gente não pode também penalizar aquelas pessoas que estavam à beira de uma aposentadoria com uma alteração. A mudança, isso, perdeu tudo. Não é? Então, não é justo. Sim. Então, nós temos uma regra de transição para a aposentadoria especial, que é a aposentadoria por pontos. Então, nós somamos a idade
mais o tempo de contribuição da pessoa. E cada ano vai aumentando. Mas para 2025, você tem que somar 86 pontos. Tá? Então, somou? Beleza. Então, você já consegue se aposentar. Mudou também a questão da reforma, só a passe de cálculo. Antes você recebia 100% da média, hoje você vai receber 60%. E aí você vai aumentando 2% a cada 15 anos trabalhados. Tá? Então, as pessoas perderam o direito a uma aposentadoria especial, como muitos começaram a falar que não existia mais. Isso não é verdade. Ela continua existindo, mas começaram a inserir, né, outros requisitos para aquela pessoa ter o direito. Então, um pouco mais difícil. Ficou um pouco mais difícil. E uma coisa que é interessante, eu até comentar aqui também, que antes da reforma, nós tínhamos aquela contagem do tempo especial, a gente transformava, convertia aquele tempo especial em tempo comum. Exemplificando, né? Puxa, eu trabalhei como metalúrgico, mas depois eu fiquei desempregado, contribuí como autônomo, né? Depois eu voltei a trabalhar de novo, fui para a construção civil. Então, eu tenho períodos especiais, mas não é os meus 25 anos inteiros. Aí ele soma, como que é? O que eu fazia? Pegava aquele período que era especial, e aí o homem, você tinha 1,4, né, 40% que você conseguia somar naquele período, enquanto a mulher é 20%. E aquilo fazia uma diferença, Toucras, muito grande na vida do trabalhador, porque nem todo mundo consegue ver a sua vida inteira numa única profissão. Não é? Existem muitos fatores que fazem com que você altere, né, a sua atividade laborativa. Certeza. Mas se aquele período ele não foi prejudicado, ele não foi exposto, era justiça ele ter esse direito também de converter aquele tempo. Legal. Só que a partir de 2019 Mudou. isso foi abolido. Então, se você quer uma aposentadoria especial, é aos 25 anos. É aos 25 mesmo. Isso. Então, ou os pontos, né? Isso. Eu trabalhei na construção civil, depois eu fui trabalhar no comércio, depois eu voltei, fui para uma metalúrgica. Aí é tempo comum. Que coisa. Então, assim, é muito. O direito previdenciário ele é bem extenso, né? E aí, só para finalizar, a questão da pensão por morte. Né? Então, todo trabalhador que contribui, a empresa que ela é responsável em fazer o recolhimento do INSS, né? Quando nós estivermos falando de um prestador de serviço da obra, tá? O dono da obra ele tem que reter 11% daquele prestador, pessoa física. Por quê? Porque ele também tem direito previdenciário. Tá? Então, quando aquele trabalhador ele falece, a família ela tem direito a receber uma pensão por morte. Por isso que tem que estar com as contribuições certinho. Interessante. E tem também a parte aqui tem algumas obrigações documentais. Isso. Que a construtora tem também. Aí tem, igual você falou, tem vários termos aqui. Se você quiser falar pra gente um pouco dos principais, o que é mais importante, sim. Tá. Eu falo o seguinte, é obrigatório, tá? O pessoal que está nos assistindo, que tem uma empresa, mas hoje a gente está direcionando bem para a questão da construção civil. Só uma aqui. Então, você tem que ter o PCMSO, você tem que ter o LTCAT, você precisa fornecer para cada funcionário, ao sair, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é um documento que é o coração de uma ação previdenciária para o profissional que quer se aposentar pela aposentadoria especial. Por quê? Esse documento ele vai estar descrito o período que a pessoa trabalhou naquela empresa e qual era a função e o que ele estava exposto. Então, se eu comecei como ajudante de servente, eu fui servente, ou eu fui pedreiro, agora eu sou mestre de obras, agora eu tenho um outro tipo de atividade ali dentro daquela empresa, para cada atividade eu estou exposto a uma situação. Então, eu estou exposto à parte, então, de química, eu estou mexendo com alguma substância, eu estou ingerindo alguma substância, não é ruído. Então, eu estou submetida a quanto decibel? A legislação fala que até 85, mas eu tenho períodos que isso foi mudando. Eu tenho períodos que era 80,
Depois eu tive períodos que foi para 91, depois veio para 85. Então, se eu estava exercendo determinada atividade, eu estava exposto àquele nível de ruído, então eu tenho um período especial ali já documentado. Aí eu mudei, agora eu tô na parte administrativa. Parei, então, de estar exposto, então eu não vou considerar todo aquele período especial. Entende? Então, esse é um documento extremamente importante para o trabalhador. E ele tem que estar muito bem preenchido, corretamente preenchido, porque ali está expondo ele, né, naquilo que realmente ele estava trabalhando, o período que ele estava trabalhando, porque a gente vai saber as consequências. Determinado tempo, determinado decibel, eu perdi a minha audição. Eu tive uma perda auditiva. Então, por isso que, quando você entra na empresa, você faz o exame admissional. Ali vai estar demonstrando se eu tinha alguma coisa ou não. Se durante eu estou trabalhando, eu passo a ter algum problema, opa, isso também é um sinal, uma luzinha vermelha para a empresa. Né? Está tendo muito caso? Né? Então, vamos ajustar, vamos ver onde é que está o erro, para a gente corrigir. Porque, querendo ou não, é igual você comentou, para cada função, eu acho que o exame ele vai mudar também, né? Vai. Dependendo do que a pessoa vai estar exposta, né? Ao som. Aí vai estar, eles são, né, ter aquele olhar para demonstrar melhor. Pensa assim, uma pessoa que trabalha na fritadeira, aquela vibração, aquilo lá é terrível para o corpo. Então. Né? Aquilo vai trazer consequências para ele também, mas precisa estar escrito ali. Sim. Então, o trabalhador tem que exigir e a empresa tem que fornecer, e fornecer corretamente. Vai para cá. Quando a empresa ela tem essa parte, né, de exposição do trabalhador, é lógico que o tributo é maior, lógico que eles vão pagar mais. Né? Aconteceu um acidente, é lógico que vai aumentar a carga tributária dele. Por isso que a prevenção, o treinamento, ele é essencial. Porque a gente está querendo, né, preservar a vida. Então, você está preservando a vida do seu trabalhador e também você está excluindo o passivo da tua empresa. Se resguardando, né? Se resguardando. Porque, querendo ou não, vai ter que ter ali igual você falou, o gasto, que na verdade é um investimento ali, que eu acredito que se a empresa faz tudo certo, dá o treinamento, ela tem um retorno, porque o trabalhador vai trabalhar bem. Isso. E vai trazer o retorno para a empresa. Então, aumenta a produtividade. Ganho, né? Isso, a pessoa se sente segura. E também não vai ter esses passivos, né? Porque não é só um passivo de uma ação trabalhista, de uma ação indenizatória, que muitas das vezes vai vir um vulto, um valor expressivo. Às vezes você tem indenização que a empresa vai pagar até a pessoa, qual era a estimativa de vida daquela pessoa. Né? Então, não é algo que a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Sim. E teve na sua jornada assim, você já viu tipo assim algum caso extraordinário assim de alguma coisa que aconteceu na obra e que a empresa, né, teve que responder por algum? O que a gente encontra é as pessoas caírem, né? Andaime. Então, não estava ali com cinto de segurança. Para variar, né? Não é? Então, quietas, de determinadas alturas, a pessoa vai falecer. Se tivesse a fiscalização, não é? Aquela pessoa saberia, se tivesse uma rigidez, saberia que não poderia entrar. Porque, às vezes, a pessoa está tão acostumada a trabalhar tantos anos, fazendo sempre as mesmas coisas, que ela acha que não precisa. Não precisa. É fácil, isso aqui eu já estou acostumado. Não é? Eu já tive um caso da minha família, que eu perdi um tio, também na área da construção civil, que estava ali fazendo uma escavação e desmoronou em cima dele. Nossa, cara. Né? A responsabilidade de quem? É da empresa. Por quê? Porque ali eles tinham que ter tido todo o cuidado e ali a parte técnica, né? De proteger aquele trabalhador que estava fazendo aquela escavação. Lá na empresa, a gente fazia muita instalação de placa. Fabrica e instalava. A gente parou com instalação. Estamos focando só na produção.
E eu lembro que teve uma vez que a gente foi num cliente fazer um orçamento e tal, e aí era um lugar assim, era muito alto, tinha que colocar o andaime, só que tinha uma diferença de altura. E aí tinha um andaime no canto assim, e menor, ia ter que colocar um maior para chegar na onde que ia colocar as placas lá. Aí eu falei, a minha mãe, né, eu falei assim, cara, dá não. Vai tá certo. E a gente foi bem sincero com o cliente, né? Porque é muito perigoso. Tipo assim, era meio íngreme assim, sabe? E aí tinha duas partes, uma parte tava um andaime assim e o outro teria que ser maior. Como ele era maior, ia dar muita diferença no andaime. E aí ia ter que colocar coisa, prender e tal, e tipo assim, muito trabalho para um risco muito grande. Isso. Daí a gente até orientou ele, falou assim, né, não é legal, porque é perigoso, querendo ou não, né? Gente, óculos de segurança. Muito importante. Né? Precisa, qualquer fagulha daquilo, daqui a pouco deixa a pessoa cega, não é? Mas o que me chama muita atenção é essa questão, cinto de segurança, tanto que tem, né, a NR35 que fala sobre a questão de altura, tem todo um treinamento, tem toda uma legislação para isso. E tem, né, que ter esses programas aí para evitar esses acidentes. Sim, e é muito importante, na construção civil, igual você falou, está exposta a todo qualquer tipo de coisa, produto químico, né, intempéries. Então, até na empresa, por exemplo, na produção, o pessoal mexe muito com cimento cinza, agora a gente está usando fibra, é um produto que corta. Então, luva adequada, né? Adequado. Precisa, óculos. Gente, não adianta ser qualquer... vamos pegar mais barata. Não adianta. Não. Por quê? Quando você faz uma perícia judicial, o perito, a primeira coisa ele quer saber o código da luva, do produto, para saber se está ali, né? Se ele tem a legalidade, a funcionalidade para aquilo que a pessoa está usando. Sim. Porque se não for uma luva adequada, ele vai se cortar do mesmo jeito. Se não for máscara, uma máscara, não adianta nada. Sim. Né? Você está maquiando uma situação. Então, o IPI ele é muito sério e ele tem que ser correto para cada função. Lá na empresa, inclusive, eu sou muito rígido quanto a isso. Como a gente mudou agora, está usando a fibra e tal, então eu já estou em contato com o fornecedor e aí a gente está para receber uma luva nova para fazer teste. Porque eu sempre fico atento, mudou ali a matéria-prima, alguma coisa assim, o que é isso? O que pode ocasionar? Aí eu já começo a procurar um material melhor, entendeu? Isso. E o óculos, mesma coisa. Os meninos no começo, eles, né, não, é muito ruim e tal, não sei o quê. Mas a gente vai criando uma cultura, né? Assim, e você sabe que tem óculos de grau de proteção. Tem? Tem. Essa eu não sabia. Tem. Também eu tive essa grata, né, conhecimento já há uns 2 anos, conversando, né, com um proprietário de uma ótica, e o carro-chefe dele para empresas é justamente, ele tem um óculos de proteção com grau. Claro. Porque eu mesmo, eu tiro o óculos, começo dor de cabeça. Não é? Então, quer dizer, a pessoa não tem que ficar, põe, tira, mexe. Não, ali ele colocou, já é o suficiente. Legal. Não sabia. E a importância de ter também as empresas que vendem um produto de qualidade, né? Porque tem, igual você falou, a luva, né, barata, aí rasga fácil, aí começa a entrar as coisas. O óculos, que é mais barato, arranha muito fácil, aí o funcionário não enxerga nada. Aí não adianta também, né? Então, acho que também ter parceiros, empresas que fornecem de qualidade, né? Isso mesmo. E não se engane, gente. A perícia, ela vem, né, a perícia trabalhista, ela vai analisar tudo. Então, às vezes você está ali, você vai ser defesa junto ali, né? Não, está aqui o recibo, que a assinatura dele, a data que ele recebeu o IPI, está bonitinho, mas não tinha eficiência. Não adianta. Não adianta. Tem até umas perguntas aqui que a gente estava conversando antes, né? Uhum. Que eu acho interessante a gente falar, né? Aqui, ó. Como comprovar o tempo de atividade especial? Acho que é o que você falou lá, né? PPP, isso. E aí, lógico, né? Puxa, a empresa ela não quis fornecer. Aí você tem que ir até o somente, você vai até o sindicato, né? Vai no Ministério do Trabalho, você tem que expor aquela situação, né, que você precisa demonstrar.
Você consegue também, concentra com a ação, com testemunhas, né, com prova emprestada. Às vezes você já tem um laudo de alguém que já fez uma perícia que demonstra que ali, aquela área, aquele setor, aquela atividade, ela é especial. Então, tudo esses são elementos que você pode trabalhar. E uma coisa também que a carteira de trabalho, eu sempre falo, gente, a carteira de trabalho física é o seu maior patrimônio. Hoje as pessoas não ligam muito, né? Eu perdi, nem sei, rasurou. Gente, cuidem da sua carteira de trabalho. Esse é mais digital. Porque a digital, as informações que estão na carteira digital, elas são oriundas de uma documentação que a gente chama de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações, né, Sociais, que tudo que você contribuiu até hoje vai para esse cadastro, vai para o CNIS. E aí, a partir do E-Social, começou também a se alimentar do E-Social pelo CNIS, a carteira digital pelo CNIS. Uhum. Se esse documento está errado, a sua carteira também está errada. Ah, tá. Então entendeu? Tem que ter a... Por isso que, é lógico, que não vou ter condições de passar para você a partir de tal data, né, agora só ficou sendo a carteira digital. Aí a pessoa não tem o que fazer. Mas, até então, se você tem sua carteira digital, sua carteira física, se o seu CNIS está errado, o que pode estar errado, Shirley? A data de admissão não tem a data de demissão. Às vezes, a empresa não fez o recolhimento total. Então, um exemplo, você trabalhou 5 anos numa empresa e lá no CNIS só está 3 e não está a data de demissão, o INSS só vai reconhecer esses 3 anos. Entendeu? E aí, quando eu venho com a carteira física, eu consigo retificar aquele CNIS, porque eu tenho um documento contemporâneo que me prova que eu trabalhei os 5 anos. E muitas categorias profissionais, elas eram reconhecidas como especial por si só. Só que aí a lei alterou, então nós temos até abril de 95. Se eu era motorista, é considerado já especial. Vigilante é considerado especial. Então, era por categoria. Uhum. Tá? Então, aquelas pessoas, né, os trabalhadores que estão nos assistindo, que trabalhou em empresas que estava exposto, só o fato de ela ter sua função ali, um caldeireiro, né, e aí por diante. Só mostrando a carteira, que tem aquela profissão, ali já é reconhecido. Porque a partir de abril de 95 é que a gente começou a ter vários documentos que hoje em dia é o PPP, mas já passou por várias outras nomenclaturas. Ah, legal. Muito interessante, pessoal. É bastante conhecimento para a gente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que dá para a gente falar. Aqui, ó, para construtoras, né? Uhum. Manter o CNO ativo, utilizar o SRO corretamente, recolher contribuições e cumprir normas de segurança. O que é mesmo essas duas? Tá. A empresa da construção civil, quando você tem o dono da obra, ele que é o responsável para fazer os recolhimentos previdenciários. Por quê? Por que você vai recolher? Você não tem trabalhadores na obra? Então, você tem que recolher, né, essas contribuições. Então, quando você tem uma empreitada parcial, acaba sendo o dono da obra que faz esse recolhimento e ele tem que fazer um cadastro. Então, esse cadastro é feito na Receita Federal, tá? Que é esse Cadastro Nacional de Obras, né? Então, ele precisa saber que obra que é, aonde é, quem são os trabalhadores que estão ali. Então, você está cadastrando. E aí, você vai pegar esse cadastro, depois você vai inserir no sistema, que é chamado Zero. E ali é que vai saber aquela questão de contribuição. Qual é o valor? Primeiro, eu cadastro, para a Receita entender o que eu estou fazendo. Depois, eu venho e insiro no sistema, para aí sim nós falarmos de valores. Então, se você tem ali uma empresa que está fazendo tudo direitinho, né, que é o CNO, cadastrou. A empreitada ela é total. Então, geralmente, a construtora que cadastra no nome dela aquela obra. Então, ela é a responsável em fazer os recolhimentos. Tá? Quanto ao insiro ali no Zero, tudo bonitinho, ali, se eu tenho uma contabilidade
bem robusta com a documentação, e eu estou respeitando os ciclos, né? Porque eu estou fazendo recolhimento daquela quantidade de profissionais que estão trabalhando. Contabilidade pura. Eu tenho X trabalhadores, eu vou recolher sobre X trabalhadores. Se eu não faço isso, aí o que acontece? A Receita vem e vai ser por metro quadrado, sabe assim? Vai ser por metragem. Ixi. Aí eles têm outros critérios que vai onerar muito mais. Vai ficar muito discrepante, né? Vai ficar muito. E aí acaba onerando a obra por um erro. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de você fazer esses recolhimentos. Quem está recolhendo? Porque, digamos que o dono da obra não fez, mas a construtora, ela pegou só uma empreitada, né, só uma parte. Se ele não fizer o recolhimento, ela é solidária. Ela vai ser condenada também a fazer o recolhimento. Né? E aconteceu qualquer coisa, ela vai ser responsabilizada. Então, a parte documental ela é muito importante. O cadastro é importante ser feito, é obrigatório ser feito, e também o SERO ele é essencial. Se você fizer bem feito, muitas das vezes, quando checar no final da obra, você nem tem o que pagar. Certo. E todo esse acompanhamento, essa parte de auxílio, é tudo parte jurídica da empresa, né? Isso, parte jurídica e contábil. Né? Eles têm que estar ali alinhados. Sim. Ah, legal. Muito interessante. Por isso de ter um jurídico bem especializado na empresa, né? Para estar auxiliando essa questão. Né? Antes, né, o pessoal fala assim, o advogado só quando as coisas acontecem. Não. Apagar incêndio. Apagar incêndio, não. Se você fizer preventivo, melhor, né? É o melhor dos mundos, você vai evitar muitas coisas, é menos oneroso. Né? Então, essa parte jurídica, para você saber se está tudo correto, a documentação correta, você ter profissionais que você contrata para ver cada área. Né? Você precisa, assim, não é um profissional, você tem que ter ali, né, respaldado por profissionais responsáveis, seja por treinamento, seja a questão contábil, se está sendo feito o recolhimento certinho, né, a parte jurídica. Isso vai fazer com que a empresa tenha saúde financeira e paz, né? Porque às vezes você trabalha, constrói todo um patrimônio e às vezes por erros você acaba tendo indenizações tão absurdas que você acaba comprometendo o seu patrimônio. Quebra todo o caixa da empresa, né? Quebra todo o caixa da empresa. Muito legal. Acho que a gente conseguiu explorar bastante, né, essas questões. Você acha que tem mais algum ponto interessante para passar para o pessoal sobre essa da previdência, do trabalhador, os direitos? Porque quando você tem um funcionário registrado, você tem mais controle. É para ter, né? Agora, às vezes, você contrata um prestador de serviço. Não é registrado. Que não é registrado. Então, você precisa ter esse olhar também de ter toda a segurança por parte dessas pessoas também. Primeiro, o recolhimento. Você tem que recolher 11% desses profissionais, porque ele também tem direito a uma aposentadoria, todos os benefícios previdenciários. Ele só não vai ter a questão do o acidentário, né, o auxílio acidente, porque ele é direcionado para o CLT. Tá? O autônomo, a pessoa física, não tem, né, o prestador de serviço. Mas e se ele sofre um acidente lá dentro? Existem as indenizações do mesmo jeito. Né? Então, assim, a empresa ela tem que ter aquele olhar para esse profissional também, para ver se ele também está usando o IPI, para ver o que ele está fazendo. Tudo, cuidado, ele não é excluído, não, porque ele não é funcionário. Mas ele é um prestador de serviço. E o que acontecer com ele é responsabilidade também da empresa. Da empresa. E mesmo essa pessoa que não é o CLT, não é registrado, você comentou sobre os 11%, tem também essa questão do recolhimento da aposentadoria? Tem, porque se eu presto serviço para você, quem que é responsável por fazer o recolhimento é você. Então, você recolhe os 11%, e aí a empresa já fez a responsabilidade dela. Fez lá o recolhimento no INSS. Se o recolhimento ele for inferior a um salário mínimo, aquele profissional, prestador de serviço, ele tem que complementar
Porque hoje, para que tenha validade as suas contribuições, tem que ser no mínimo um salário mínimo. Tá? Então, muitos correm o risco de falar assim, não, a empresa já recolheu. A empresa já recolheu. Só que ela recolheu 11% sobre o valor. Se os 11% for superior, um salário mínimo, ok. Agora, se for inferior e você não fez a complementação, aquele mês não vai ter validade. Aquela contribuição para o seu benefício, um auxílio-doença, uma aposentadoria, não vai ser contado. Entendi. Tá? Então, quem é o prestador de serviço, ele tem que ter a responsabilidade de fazer os seus recolhimentos previdenciários, né? Porque a diferença, a aplicação é dele. Agora, a empresa, a aplicação é dela de recolher. Digamos que essa pessoa precisa se aposentar. E aí, pega lá o CNIS e não tem recolhimento nenhum. Você trabalhou para quem? Eu trabalhei para a construtora XYZ. Então, a responsabilidade era dela. Então, a gente faz o quê? No processo, você comunica, você vai ter que fazer, obviamente, o início de prova material. Né? Então, você tem contrato, você sabe? Então, você consegue mostrar ali que quem tinha que ter feito o recolhimento era a empresa. Aí, quando chega nesse ponto, aí vamos supor que se ele está nessa etapa, ele está para se aposentar, no caso. E aí está zero lá. Aí, nossa, você entra com os documentos, aí a responsabilidade é da empresa recolher. O INSS vai reconhecer o documento, que a gente tem que ter um documento oficial, certinho. Não é só testemunha, então você tem que ter o início de prova material. E depois o INSS ele pode entrar com uma ação regressiva contra a empresa para ter aqueles valores de volta. Sim. Agora, uma dúvida minha também, um pouco antes de a gente terminar. Aí você comentou sobre o INSS, são os 16 dias, né? Isso. Quando passa esse período, entra ali no pagamento deles. Esse pagamento do INSS, ele normalmente vai ser inferior ao salário normal, né? É 91%, né, do salário de benefício, não é o salário do trabalhador. Então, quando nós falamos de salário de benefício, nós temos... o ponto de partida é julho de 94 para cá. Tudo que você contribuiu de julho de 94 para cá é tirado uma média e aí você aplica 91%, que aí será o valor que a pessoa vai receber de auxílio-doença. Sim. E aí tem depende do período, né? Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, ela vai ficar 3 meses afastada. Aí eles vão balanceando o cálculo nessa... O cálculo é único, né? Quando você está entrado num benefício, ele é concedido, você recebe uma carta de concessão. Aí ele está falando a partir de qual data que você vai começar a receber, qual é o valor que você vai receber, qual banco que você vai receber. Então, todas aquelas informações. E vai também, através da perícia médica, que você passa por um perito do INSS, ele vai estar estabelecendo lá quanto tempo você vai ficar afastado. Digamos que você ficou 6 meses. Então, os primeiros 15 dias foi a empresa que pagou. Depois, é o INSS que vai pagar. Ele vai pagar tanto o benefício, o salário ali mensal, né, quanto o 13º também. Certo. E aí o INSS ele vai pagar o 13º referente àqueles meses que a pessoa estava recebendo o benefício. Voltei a trabalhar. Depois tem a compensação, a empresa paga outra diferença. Legal. É isso, muito legal. Né, acho que deu para explorar bastante essa questão, né? O tempo passa muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente começa a falar, eu falei para você antes, né? Você pisca assim, já está passando o tempo. Então, muito obrigado, né, doutora, por ter vindo aqui participar com a gente hoje. Prazer. Queria que você deixasse para o pessoal uma consideração final, né? Algum conselho que você tem para dar para eles. E também deixasse suas redes sociais. O conselho que eu dou para o trabalhador, cuide de você. Né? Utilize aí o IPI, você tem que cuidar da sua saúde, mas você também tem que ter os seus documentos. Então, cuida da sua documentação, cuida da sua carteira, exija o seu PPP, né? Para que você tenha amanhã depois a documentação necessária para você exigir os seus direitos, para você ter uma aposentadoria especial. Né, para se aconteceu com acidente, doença ocupacional, porque o tempo nem deixou a gente falar um pouquinho das doenças causadas ali pelo ambiente de trabalho. Então,
é também considerado um acidente, né? Você também tem direito ali a um benefício. Então, a pessoa tem que ir no médico, né? isso, e tem que fazer seu tratamento, e tem que ter os seus documentos, porque muitas pessoas acabam jogando fora. Não, gente, vamos guardar os documentos. Sim. E para a empresa, né, para a construtora, faça o seu cadastro certo, né? Perante lá a Receita Federal, faça as suas contribuições lá certinho pelo CERO, faça esse sistema correto, faça a sua contabilidade correta, para que amanhã depois você não acabe sendo prejudicado e tendo um passivo trabalhista, um passivo tributário, né? Então, cada um fazendo a sua parte corretamente, né? Nós vamos ter aí, não vamos ter índices de acidente, de problemas de saúde, né? Então, vamos ter um funcionário saudável e a empresa também saudável financeiramente. E as minhas redes sociais, né? Convido vocês a verem o meu Instagram, que é @DRA, né? Que é a doutora Shirley Prado. Ali vai estar abordando vários temas previdenciários, né? De uma forma bem objetiva e clara, né? Tirando os critiques para que as pessoas possam entender facilmente. Legal. Novamente, muito obrigado, né, pela participação. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente aí até o final. E semana que vem temos mais um episódio do Destaque em Foco. Uma boa noite. Até semana que vem. Boa noite a todos.